olha o que Jacó fez. Queridos, Deus me pegou de um jeito, numa devocional, e me explicou isso, mas me explicou que eu chorava, e você entendeu errado, sabe aquele vídeo do Saulo? Você entendeu errado, do Dizoscope, você entendeu errado. Jacó não precisava fazer aquilo para ele receber a bênção. Jacó sofreu, inclusive, muitas coisas por causa daquelas atitudes dele. Jacó abandonou a mãe, abandonou o pai, não viu a mãe dele, ele era o queridinho da mamãe. A Bíblia diz que o Isaac amava o Esaú, mas a Raquel amava o Jacó, ele era o queridinho, sabe aquele filhinho queridinho da mamãe? Ele abandonou a mãe, ele não viu a mãe morrer, a mãe é como se morresse para ele, quando ele sai fugitivo de casa, ele não sabia nem se ele ia comer ele não sabia nem se ele tinha o que vestir, porque quando ele encontra Deus lá em Betel, naquela luz, ele chamou Betel, ele ora e faz um voto a Deus e disse: olha, eu vou te dar o dízimo de tudo que eu tenho, mas se o Senhor me der de comer, e se o Senhor me der de vestir. Ele não sabia, ele estava indo para um lugar, por mais que fosse a casa do tio dele, que era um tio que ele não conhecia, ele estava fugindo de casa, largando a mãe que ele tanto amava, e que tanto amava ele, fugitivo, sem ter certeza que ia ter comida, se ia ter roupa. Ele fez um voto diante de Deus: se eu me der comer, comida e roupa, eu te dou o dízimo de tudo que eu tenho. Quando ele encontra os pastores naquele poço lá, ele diz assim: ó, vocês conhecem Labão, meu tio? Vocês conhecem ele? Aí os conhecemos. Ele vai bem? Tipo assim, ele não sabia nem que se ele estava vivo, se ele tinha saúde para poder sustentá-lo. É porque a gente lê a Bíblia, porque a Bíblia é didática, ela traz o início, o meio e o fim, e a gente, já conhecer o final, a gente meio que romantiza. O final foi, o que importa é o final. Ok, o que importa é o final, mas não esqueça que tem um processo. Para Jacó, se você for ler as entrelinhas, ele sofreu muito, e ele não precisava fazer aquilo para ser abençoado, né? Ele aí foi lá, trabalhou 14 anos, e por amor a Raquel, era a Rebeca, a mãe, né? Eu falei Raquel, né? Raquel foi a mulher que ele amava. Ele trabalhou 14 anos sendo enganado, trabalhou 14 anos por amor. O pessoal romantiza tudo, ok, foi por amor, mas ele não tinha para onde ir, ele não tinha como voltar. Ele teve que se sujeitar à escravidão de um tio, uma exploração de um tio, porque ele não tinha para onde ir. Uma prova diz que quando ele volta, que não tem jeito, ele vai voltar, porque não tem jeito, ele volta morrendo de medo, né? E manda não sei quantos comboios de presentes para o irmão. E aí, pastor, o que é que isso tem a ver com Mateus 6,33? Queridos, Jacó escolheu em seu coração o que mais importa. Tudo bem, ele escolheu meios errados, ele não precisava isso, mas enquanto o seu irmão valorizou a caça, ser o orgulho do pai, ser o filho exemplar para aquela sociedade da época, sabe o que a sociedade da época valorizava? O filho homem tinha que ser caçador, viril, forte, corajoso. Essa era a preocupação do Esaú. Ele não estava nem aí para a bênção, e a bênção na primogenitura significava o quê? Significava a bênção de Abraão, a promessa de Deus, o propósito de Deus. Quantos têm propósito de Deus nas suas vidas? Quanto tem promessa de Deus para as suas vidas? Jacó priorizou isso em seu coração. Tudo bem, ele fez as coisas erradas, não precisava, pagou, sofreu, mas em seu coração, aquilo que mais importava, era a vontade de Deus, era o propósito de Deus, era o reino de Deus acima de tudo. Uma prova disso é de que ele, se borrando de medo, vai a Deus, e ele luta com aquele anjo, o anjo, cara, virou a noite, me libera, e ele diz o quê? Me dar a sua bênção, para depois subir. A gente não cantou isso, meu irmão, há muito tempo? Me dar a sua bênção, para depois subir. Mais uma prova de que ele valorizava isso. Não importa eu ter carro, cavalo, mandar presentes para o meu irmão, o que para mim importa é a bênção, o que para mim importa é o reino, são as coisas espirituais. Queridos, por trás dessa história desse cara, ele tinha uma motivação certa, meios errados, condenáveis, e a Bíblia não esconde as suas consequências. Nós não devemos trapacear, puxar o tapete,
tapete de ninguém para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não, olha o que Jacó sofreu. Olha o que Jacó sofreu. O que importa é você priorizar e desejar aquilo que mais importa. E o que mais importa é Ele. É Ele, querido. Eu sei que vem mais uma segunda-feira, vem mais uma semana, vem aqueles problemas, vem tantas coisas, é mais um outro ano, são outras metas, ou as mesmas que não foram cumpridas, mas por favor, precisamos entender, precisamos priorizá-lo em nossas vidas, precisamos tê-lo em primeiro lugar, Ele precisa ser o primeiro. Sabe aquela música do Diante do Trono? Que o meu pensamento pela manhã, como? Isso, tem esse também, mas tem uma do Diante do Trono, que meu primeiro pensamento seja o Senhor, e ela vai cantando, no final ela termina, que meu último suspiro seja o seu nome. Queridos, a gente precisa viver isso, ou para de brincar de ser crente, ou vamos ter um ano 2021 igual aos outros. Há uma mudança de chave na nossa vida espiritual, quando a gente alinha as nossas prioridades, e a primeira coisa da nossa prioridade precisa ser Ele. Ou Davi era o primogênito de Jessé e foi escolhido rei, ou Davi era o filho forte de Jessé, bonito, que tinha toda a aparência de rei, mas ele era um adorador. Ele era um adorador. E ele diz no Salmo: uma coisa eu peço. O que é que ele diz? Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar, ou seja, eu quero a sua presença. Uma coisa eu peço. Jesus testemunha de Maria a mesma coisa, de Maria lá da família Betânia. Ele diz: Marta, Marta, por que você está ansiosa, preocupada, fadigada com tantas coisas? Olha Deus falando com alguém aqui. Está fadigada, preocupada com tantas coisas. Uma coisa só importa, e essa Maria escolheu, e ela não será tirada. Quando a gente alinha a nossa prioridade, queridos, a nossa vida espiritual dá uma guinada, uma virada de chave, e a gente precisa entender isso. E é por isso que estamos aqui, mais um janeiro, mais um início do ano, para te dizer: quer ter um ano abençoado, quer ter um ano diferenciado, alinhe as suas prioridades. O que é que diz aí? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas, todas, então Jesus é mentiroso, então ele é mentiroso, ele diz todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você ler os versículos seguintes: mas pastor, isso é coisa de espiritual, ele vai falando justamente: não se preocupe com amanhã. Você está preocupado com amanhã? Você vai ler o contexto, ele está falando disso, da nossa vida, não é nada de novo, eram as mesmas preocupações que aquela sociedade tinha na época, e que a gente precisa realinhar as nossas prioridades. Eu queria, dito isso, passar a palavra para os meus mestres, para falar sobre esse texto: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas virão a reboque. Amém. Pastor Marcos, isso é muito interessante. Você citou Jacó, né? Muitas vezes, irmãos, está me ouvindo bem? E agora? Melhorou? Está baixo? Ok, dá um ganho aí para mim, viu, irmãos? Me ajudem aí, eu já falo baixinho. Mas Jacó, é interessante a gente analisar a vida de Jacó, porque muitas vezes nós nos tornamos ou agimos como ele, e nem mesmo nós percebemos, trazendo, porque, pastor Marcos, a gente está associando primícias com propósito, né? Por que será que a gente faz isso, né? Primícias tem a ver com aquilo que é... Opa, agora sim, veio um trem junto. Primícias tem a ver com o que é primeiro, amém? Com primazia, com o que é principal, né? Agora, nós temos às vezes dificuldade de ranquear o que é importante de fato nas nossas vidas, é ou não é? Às vezes, como na correria do dia a dia, a gente vai colocando coisas de lado que são realmente importantes,
e substituindo por urgência, né? Então o urgente passa a consumir o nosso dia a dia, né? A nossa mente, nosso coração, o nosso vigor, e aquilo que é realmente importante muitas das vezes vai ficando de lado. E se eu e você não prestarmos atenção nisso, nós vamos correr os mesmos riscos que Jacó correu. Porque o grande problema de Jacó é que Jacó não entendia o propósito dele. Jacó não entendia o significado daquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. O irmão já tinha uma outra noção totalmente diferente. Mas isso é muito comum entre nós, irmãos. Nós somos diferentes. Nós tivemos realidades diferentes, viemos de contextos totalmente diferentes. Então, às vezes o que é mais fácil, né, para mim, para você talvez não vai ser tão trivial, né? Dependendo da dificuldade de vida que eu e você tenhamos passado, a gente vai ter dificuldade de absorver, né, de entender as coisas de uma maneira diferente, ou de vivenciar momentos da vida também de uma maneira completamente diferente. Então, o que é importante? A gente sair do campo do julgamento, certo? E a gente começar a refletir sobre os nossos propósitos, as nossas necessidades e os nossos valores, porque com essa tríade a gente consegue de fato priorizar aquilo que de fato é primordial, né? Porque se a gente conhece o nosso propósito, as nossas necessidades e os nossos valores estão ali em mente, no nosso coração, a gente consegue colocar realmente aquilo que é importante. Se você entende que a sua família é algo que você precisa priorizar, se isso é um valor para você e você tem a necessidade de cultivar isso, você vai priorizar a sua família. Amém? Tudo bem? Não é Amém. isso? Boa noite, graças a paz. Vou seguir aí também o que o pastor Marcos foi falando sobre Jacó, com o que o pastor Jorge foi falando. E aí, trazendo para o início, né, ali em Gênesis, a gente observa algo que é o Senhor, ele trabalha com princípio. Quando a gente chega em Jacó, a gente vai sempre lembrar de uma aliança. Então a gente, dali, a partir de Jacó, não só no Antigo Testamento, como em todo o Novo Testamento, vai permear algo que se chama a aliança que Deus fez entre Abraão, Isaac e Jacó. Então existe essa aliança, Deus trabalhou com cada um deles, independente da particularidade de cada um, defeitos, né, de cada um, pecado, né, ele trabalhou com isso. Deus, ele trabalha com princípios, né? Uma coisa que Deus, ele sempre traz é exatamente isso, né? Então, diante disso, quando a gente vai olhar a caminhada de Jacó, né, o que ele fez ali, e aí quando a gente chega nesse texto em Mateus 6,3, mas no início lá em Mateus 6,25 ele vai falar: portanto eu lhe digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, o corpo, mas o importante que a roupa. Aí a gente vai lá e dá um pulo, Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Lê na NVI. Então, o que acontece? A partir dessa visão que a gente tem, trago o que o pastor Jorge falou para uma realidade nossa, né? Quando a gente fala de princípio, a gente fala, você quer ver um exercício muito, muito prático agora? Quando a gente abre o olho, de manhã, quando a gente acorda, qual é a primeira coisa que vem em nossa mente? Né? Talvez esse daí seja aquele Deus que a gente coloca em primeiro lugar. Em nosso dia comum, a gente levanta, talvez a gente fale assim: obrigado, Senhor, por mais um dia. Mas o que a gente vai fazer a partir daquele momento? Então a gente tem as primeiras horas do dia, no dia comum, o que a gente chama ali numa liturgia, que a gente vai repetir essas coisas todos os dias, às vezes. Levantar, abrir o olho ali, sentar na cama, arrumar a cama, escovar os dentes, voltar, se arrumar para ir trabalhar, a faculdade. Isso aí a gente faz todos os dias, absolutamente todos os dias, né? Mas de que forma a gente tem colocado o Senhor em primeiro lugar dentro disso aí? Né? De que forma? Será que ele está em primeiro lugar? Ele é a base de toda a nossa vida, em tudo que a gente faz a partir disso? Então a gente começa a pensar
no ponto onde essa coisa de uma vida cristã e uma vida secular, né? Essa coisa de dividir uma vida, sendo que ela é somente uma. Não existe uma vida secular para um cristão. Ele morreu. Se ele morreu, ele não vive para o mundo, ele vive para Cristo. Então, a partir daí, eu preciso caminhar com essa percepção de quem eu sirvo, de quem eu pertenço. Automaticamente, eu levanto pela manhã, né, com toda aquela forma lá de levantar aquela preguiça, eu preciso exercitar e ser intencional acerca daquilo, para que eu adore o Senhor a partir dali, e que Ele, de fato, seja aquele que está em primeiro lugar na minha vida. As preocupações, ela vem, eu sei que ela vem, e é difícil a gente fazer isso, né? O pastor Marcos, ele falou, a gente está em janeiro e viver dezembro de novo, quer ver, viver 2020 de novo, ninguém merece, né? Mas a gente teve uma oportunidade em 2020 de viver algo diferente no Senhor, né? De viver algo diferente no Senhor, que isso vai, eu creio que é uma semente que foi plantada, e que a gente, ela está sendo talvez regada, e a gente vai colher futuramente isso. Mas de que forma eu estou regando isso? Né? É uma oportunidade da gente, estou dando um exemplo, talvez fosse a oportunidade da gente estar com a nossa família, para que a gente glorificasse o Senhor ali com a nossa família, né? Que a gente talvez não tinha uma vida prática, né? de estudar, de ler a Bíblia, de estar com pessoas dentro da nossa casa. Então a gente teve essa oportunidade. Mas de que forma a gente está colocando o Senhor em primeiro lugar, né? A partir da minha vida comum, que a gente chama do dia comum. Então a gente precisa trazer essa reflexão, ela ser diária. Então, quando eu leio a Bíblia no meu devocional, né, eu tiro o meu devocional lá para ler a Bíblia, eu preciso trazer essa reflexão para mim. E aí eu vou combater todos os dias, a partir de manhã cedo, todas as preocupações, e saber que o Senhor, Ele está de fato em primeiro lugar. Aí eu preciso praticar, exercitar Mateus 6,33. Eu preciso praticar e desenvolver o que está sendo colocado aqui no que a gente chama das bem-aventuranças, porque começa em Mateus 5 e termina em Mateus 7. Então aí um teólogo fala que para a gente ser um cristão, sabe, um cristão de exemplo, tenta viver Mateus 5, 6 e 7. Então a gente está aí no meio, está falando sobre o meio disso aí. Então Jesus, ele traz praticidade ali, seja prático naquilo, na adoração ao Senhor. Então fica essa reflexão para nós, de sermos de fato práticos a partir do momento que a gente acorda, e não talvez no meio do dia, porque a gente teve um livramento ali na BR, e a gente, glória a Deus, mas Deus está guardando a gente muito antes de todas as coisas. A gente vai trazer lá em Jeremias, né? Então fica essa reflexão para nós. Tá cheio, hein? Hein, Bárbara? A letra da música, ó, queridos, a música Jesus Amado, do Diante do Trono, que o primeiro pensamento pela manhã seja chamando o teu nome, Jesus. Ouçam depois, a música é linda. Que o dia inteiro em meus lábios o coração seja adorando o teu nome, Jesus. Cada tarefa, descanso, meditação seja a tua companhia, Jesus. Na alegria, conquista ou aflição, seja o amigo, o socorro, Jesus. Jesus amado, quando tudo enfim terminar, seja meu último suspiro, Jesus. Quando o dia perfeito em mim brilhar, seja a primeira visão, Jesus. E aí vai. Nossa, é linda, linda a canção, é linda a letra. E fala sobre isso que a gente está tentando falar aqui, a importância de a gente inserir Cristo em nossas vidas de forma prioritária. De forma prioritária, é diferente de ser só primícia, de ser só os primeiros 10 minutos do dia. É diferente, é prioritário, ele tem que estar em tudo em primeiro lugar. E aí eu quero trazer uma problemática para vocês e para você, tá? Se você quiser, levanta a mão que a gente tem um microfone em algum lugar aí, tá? Que a problemática é o seguinte, que eu sempre tive isso. Espera aí, o que é colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida? É estar na igreja 24 horas? É ser pastor? Eu tenho que ser pastor para eu ter Jesus em primeiro lugar na minha vida? Buscar o reino de Deus é eu estar servindo a Deus em uma igreja, ter uma religião. Esse eu queria trazer, eu queria que vocês me ajudassem. Se alguém quiser também colaborar, pode colaborar. Porque é uma coisa que sempre me confundiu. Eu tenho que tê-lo em primeiro lugar. Então eu tenho que estar na igreja, eu tenho que fazer coisas da igreja, eu tenho que falar de Jesus o tempo todo, eu não tenho que dar assistência à minha família, eu tenho que deixar tudo em segundo plano, mas a igreja em primeiro plano. Não sei se você teve essa dúvida também, e às vezes dá esse dilema, né? Reino de Deus,
é necessariamente religião, igreja, é o quê? Pastor Marcos, isso é uma questão importantíssima, porque as pessoas confundem muito isso, né? Ser de Jesus não é estar dentro de um templo, ter Jesus no coração é muito mais amplo do que participar de um culto simplesmente, ou de você ter uma palavra para alguém, ou evangelizar aqui. Tudo isso é importante, mas isso não termina em si, né? É muito mais amplo. Engraçado, né? O Espírito Santo, ele prepara tudo, porque eu entrei nessa indagação e eu fui buscar, né? A gente é tão complexo, né, irmãos? Aquilo que é necessário para mim não é necessário para você, para o outro. A gente tem dimensões e entendimentos diferentes do que são necessidades, né? Igor comentou aqui da importância de nós não sermos mais de um, nós somos um só. Não existe o Jorge dentro da igreja, o Jorge fora da igreja, né? O Jorge adorador e o Jorge trabalhador, né? Jesus está com a gente o tempo inteiro. Nós precisamos ter um estilo de vida e Jesus permear todo o nosso ser. Isso é tão forte. Seculariza, né? Minha vida secular. Exatamente. Secular. Meu amigo secular. Exatamente. Loucura. Né? Isso é tão rico e tão complexo ao mesmo tempo. Eu separei uma imagem para mostrar para vocês, sem querer entrar muito na parte técnica. Essa pirâmide, ela é uma pirâmide de Maslow. Maslow foi um psicólogo que ele destrinchou com a ideia de conseguir mapear o que é essencial, o que é importante para um ser humano. E ele criou essa pirâmide. Essa pirâmide aí, no vermelhinho na base dela, está as nossas necessidades fisiológicas, né? Comer, beber, respirar, ok? Tudo bem, gente? A segunda aí é segurança, pertencimento, o financeiro essencial, ok? Eu coloquei aqui. Segurança física, amém? Depois, a outra camada vem a camada dos relacionamentos, né? Que também é algo muito importante para nós. Amigos, família, ok? Estima é a próxima camada, que fala de identidade, de confiança, de conquista, ok? Aquilo que dá prazer a gente, né? Outra camada aqui é a da realização, que é a ponta do iceberg aí, que vai falando da realização pessoal, que tem a ver com o contentamento, a espontaneidade, a alegria e um entusiasmo. Esses somos eu e você. Amém? A gente funciona assim, irmãos. Pastor, o que isso tem a ver com Jesus? Tudo, irmãos. Porque se Jesus não tiver em cada camada dessa, amém? Desde da sua fisiologia, de você ter um entendimento de que Ele é que te dá saúde, Ele é que te dá vigor, até a sua realização pessoal, a gente vai cair no que o Igor falou, a gente vai começar a separar, né? Nós somos praticamente duas pessoas, né? Nós vestimos uma máscara, quando na realidade nós estamos sendo assim religiosos. E Jesus nunca pregou a religiosidade, pelo contrário, Ele veio combatendo a religiosidade, a ponto dele ser estipado, ele foi extremamente questionado pela sua nova visão, porque as pessoas achavam que adorar a Deus era uma liturgia, né, pastor? Tinha a ver com o culto em si, quando na realidade Jesus estava dizendo, olha, eu quero estar dentro de vocês, eu quero estar vivendo junto com vocês, eu quero fazer parte da essência de vocês. E aqueles que achavam que era um reino terreno também, né? Que era um reino político. Então, que história é essa de céu? Que história é essa de reino dos céus, né? Você não vai me tirar dessa escravidão de Roma, né? Então, interpretaram mal isso, né? E aí se frustraram. Judas foi um dos, né? Se frustrou porque tinha uma expectativa de que, peraí, o Messias que eu esperava era para me dar outra coisa, e não isso. E aí veio com esse discurso, né? De reino dos céus, né? E está muito mais próximo disso, né?
da essência. Por isso que ele fala que se manifesta interior, né? Não é de aparência exterior, né? O reino de Deus é interior, é de dentro para fora. E é interessante. Explica aí que ainda está confuso, tá? Eu quero botar Jesus, quero buscar o reino de Deus em minha vida. Vamos lá. Tá? Eu entendi o que o pastor disse, mas destrincha um pouco mais. É interessante que quando a gente fala essa questão do reino terreno, a gente vê, parece escandaloso para a gente quando a gente diz assim, mas a gente sabe que é algo espiritual, mas em algum momento da nossa vida a gente buscou de fato essa coisa terrena. Então, se a gente não busca hoje, né? O que a gente estava acabando de falar aqui. Bom, então eu quero, trazer sobre essa responsabilidade, trazer para nós assim, existe o reino dos céus, e como que a gente obtém esse reino do céu, a gente participa desse reino do céu. A gente precisa entender, antes de qualquer coisa, que existe um custo para isso, né? Igual a gente foi falando aqui, para que o Senhor esteja em primeiro lugar, nós precisamos desfazer ou largar tudo. E aí, com todo cuidado, a gente vai pensar, a gente não ser religioso a ponto de viver, né, o que o pastor estava falando. A gente vai estar dentro da igreja constantemente, a gente não está falando isso, e nem ser também desleixado de não estar na igreja. Então, um conjunto, que a gente estava falando, sobre uma única vida, e ser cristão em todos os lugares. E aí, a partir disso, a gente começa a ver, a partir desse custo, o custo, lá em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25, existe algo ali que a gente começa a ter um olhar acerca daquilo que Jesus está trazendo, que tanto chama a atenção desse público ali. A partir do versículo 25 vai falar assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Aí ele vai trazer essa coisa do custo para começar algo, né? Ele começa a trazer isso. E aí, chega num momento, eu acho que o mais delicado, é o que a gente vê ali quando um jovem pergunta a Jesus, né, o que ele tem que fazer, o que é que ele tem que fazer para ele obter o reino dos céus. É isso aí. Vai. Aí é o que está a questão da coisa. Eu fiquei com pena dele. Aí é que está a questão da coisa, porque vou com Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Né? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Né? Aí a gente começa a olhar para nós e a gente começa a se qualificar acerca do que eu faço para obter isso. Falando agora, né? Esse contexto está assim, mas é por agora, porque a gente está falando aqui e a gente começa a querer se enquadrar acerca disso, do que está colocando para que a gente possa obter isso. Aí ele chega e fala, continua: tudo isso eu obedeço desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de um buraco de uma agulha, né, do que o rico entrar no reino dos céus. Bom, então aí a gente começa a ver aí que Jesus ele traz o que pode impedir de uma pessoa entrar no reino dos céus. Então, essa preciosidade, o que é que impede dessa pessoa, de qualquer pessoa, poder desfrutar disso, né? Esse jovem, ele faz a pior besteira da vida dele, é perguntar a Jesus como fazer para obter isso. Porque a gente pensar aquele jovem talvez fosse um qualquer que ele levantou a mão e falou, mas ele não sabia com o que ele estava falando.
Acho que o maior problema dele foi que ele não sabia com o que ele estava falando. Porque no primeiro momento ele chama Jesus de bom mestre, e aí Jesus vai e rebate para ele pela forma que ele estava trazendo, comparando Jesus a todos os outros mestres que estavam ali. Aí, quando a gente começa a ver, o pastor estava falando sobre o bom samaritano, porque todos aqueles que estavam ali ao redor se caracterizavam, e era aquele que passa lá que estava lá caído, no homem que estava caído, e não tem as características, e não estendeu a mão para aquele. Então, Jesus não queria se comparar, e de fato, ele não era um daqueles, mas ele traz algo novo. E aí o jovem, ele cai na besteira de perguntar a Jesus. Jesus chega e olha aí para ele, né, chega e fala o que tem que fazer. Ele automaticamente entristeceu, porque a princípio a gente sabe, não, porque o coração dele estava na riqueza dele. Exatamente isso. O coração dele estava na riqueza dele. Não é porque ele era rico, então não vai ter rico no reino dos céus. Aliás, ou era porque ele era rico, porque o rico é aquele que, ou o idólatra, né? É aquele que tem uma riqueza em seu coração. É algo que está acima de Deus em seu coração. É isso que você quer dizer, né? Exatamente. Quando Jesus responde a ele entende, ele fica triste, não é porque o que ele tem que fazer. A coisa não está aí. Ele fica triste porque ele entende com o que ele está falando, e ele sabe que ele não pode fazer aquilo. A tristeza não é porque ele tem que vender tudo. Se fosse isso aí, gente, aí é onde está a coisa. Porque se a gente falar assim, ó, qual o custo de seguir a Jesus? É muito caro. Não é caro porque caro ainda é um valor a ser pago, mas tudo é tudo. O jovem, ele olha, ele sabe que ele poderia largar tudo, né? É o que a gente chama de obediência simples. Na obediência simples, o jovem não conseguiu corresponder. Agora a gente fazer um paralelo a Mateus, a Levi, quando Jesus simplesmente chega e fala, siga-me. O que é que ele faz? Larga e vai. Pedro, larga e vai. Você acha que Jesus poderia, na hora dele vender, dizer, calma, eu só queria testar seu coração? Não foi assim que ele fez com Abraão? Exatamente. Abraão e Isaac, né? Ele leva Isaac, sacrifica Isaac, mata ele e Abraão vai. E Abraão pegou a faca, e pior que Deus deixa até os últimos segundos, porque há teólogos que dizem que ele tinha fé, que ele disse lá, Deus proverá. Para mim, não, tem gente que diz que Deus ia, na hora ia fazer alguma coisa. Tem gente que diz isso. Eu, particularmente, perdoe a minha fé, para mim ele estava dando migué no filho. Ele estava dizendo, Deus proverá, tipo, depois a gente conversa, lá você vai ver. Porque chegou lá, ele pegou a faca e ia matar o filho. Ou seja, ele ia entregar, para mim ele deu uma migué lá em Isaac. Tá bom, se você crê que ele já estava ali, há quem diga que já ali, ele já acreditava que Deus ia providenciar, tá, mas se fosse isso, ele pegaria a faca e ficava, cadê? Não, ele ia, e o anjo impediu na hora, ele entregou. E por mais que ele desejava aquele filho, amava aquele filho, ele tanto esperou aquele filho, e aquele filho inclusive era o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Ele entregou, ele não ia entregar, ele entregou, e foi o mesmo que Jesus fez com esse jovem rico. Jesus sabia que no coração dele a riqueza estava acima de tudo, e é por isso que Deus, em toda a história bíblica, condena a idolatria, porque a idolatria é isso, é colocar um Deus à frente do Deus, do único Deus. E há quantos idólatras em nosso meio? Quantos de nós não fomos ou somos, porque colocamos algo na frente de Deus? E isso é ressignificar a nossa prioridade. Isso é cumprir Mateus 6,33, sai tudo e entra o Senhor. É cumprir o mandamento de toda a lei, foi baseada nela. Ame o Senhor teu Deus de todo teu coração, alma, força e entendimento. Só para finalizar a minha fala, e aí a gente começa a pensar nessa situação do jovem ali, quando a gente traz para nós, numa geração atual, né? Que a gente estava falando lá do início, quando eu acordo, o que é que eu faço quando eu acordo? É exatamente nessa situação que o jovem está passando, porque o jovem, ele colocava tudo que ele tinha ali em primeiro lugar na vida dele, né? Ele tem um impacto ali com o Senhor, e ele não consegue desfazer daquilo que ele tinha, né? Ele sabe, né? Mas, igual o pastor trouxe sobre Abraão, talvez se esse jovem ele tivesse fé, ele ia entender que ele poderia fazer tudo que Jesus falou que ele tinha que fazer, que na verdade
uma pobreza voluntária, uma atitude de pobreza voluntária, mas que ele não ia ficar pobre, talvez nem de uma forma terrena, né? Porque o Senhor, Ele cuida e não deixa faltar absolutamente nada. Então, traz essa realidade. E aí, quando a gente chega nesse momento, a gente precisa começar a pensar que o reino dos céus, ele é muito mais que eu estar aqui no domingo, que é o primeiro dia da semana, né? No janeiro, no culto de primícias. Ele é muito mais que isso, ele precisa ser muito mais que isso. Porque eu não posso sair daqui, né? Eu vim aqui, eu me abasteço e chegar ali e diante, eu agir da mesma forma que eu agia antes. Eu preciso me esforçar, né? Para que a cada dia eu pareça mais com Jesus. E eu só vou fazer isso, né? Aí numa jornada diária, né? Para que eu me pareça com Jesus, eu só vou conseguir fazer isso me relacionando com Ele. De fato, ter uma vida prática, sabe? De um básico da vida cristã, orar, ler a palavra, se dedicar ali. E não posso esquecer de estar vivendo com o meu próximo, isso, porque isso é muito claro, né? Então isso fica muito evidente para nós, o que é. E aí Jesus também deixa muito claro que para obter isso precisa morrer para nós, morrer para o mundo, para viver para Cristo. Aí, quando a gente chega nesse processo, a gente começa a desfrutar do que é o reino. Eu estava lendo essa semana e o autor estava falando que a nossa jornada diária é nada mais, nada menos que o caminho, a estrada que leva ao Gólgota. A gente parar para pensar nisso é a gente entender que nós acordamos não para viver para nós, e aí a gente vai lidar com a nossa natureza, entendendo que o Senhor é aquele que está ali, próximo de nós, conosco diariamente, e todas essas coisas que acontecem durante o dia a dia, dificuldades, ela vem talvez para nos provar, ela vem por circunstâncias diárias, mas que existe um Deus que é maior, muito maior do que todas essas coisas. Ele desde o início, ele estava lá, ó. A gente, primeiro culto de primícia daqui, a gente viu o pastor Pablo, a pastora Laís e a Carol falando sobre quem é Cristo. Então, se eu não tenho essa realidade de quem Ele é, o vento vai soprar e a casa não vai aguentar, porque eu não calculei, como eu não calculei, eu não anotei nada, eu não me organizei, não decidi fazer, e quando eu decidi fazer, foi com minhas próprias mãos, da minha própria forma, eu não vou alcançar esse tão precioso tesouro que é o reino dos céus. Amém. É interessante, porque o que eu enxergo? Deus sempre mexendo com os valores, né? Quando a gente lê esse texto, que ali é uma receita para herdar o reino de Deus, na realidade isso é como se ele estivesse dizendo sobre, olha, revejam seus valores, né? Reveja o seu valor, reveja o que é importante para você, reveja se o que você acha que é necessário para você, de fato é necessário. Será que você precisa realmente do que você acha que precisa? É para a gente refletir, porque muitas pessoas, elas passam a vida inteira buscando coisas, para no final da sua vida descobrir, puxa vida, não era isso. E olha, uma vida, o que a gente tem de mais precioso é o tempo, e a gente precisa gastar esse tempo com aquilo que realmente importa, com aquilo que realmente vai nos fazer crescer, vai nos fazer, inclusive, ter a vida eterna, que é, na realidade, o resumo disso tudo, pastor. Tem uma palavra, amor. Sabe, essa história de ser o sacrifício vivo para Deus, isso é muito sério. Isso tem a ver com amor, porque eu quero ver quem é que ama de fato a Deus, é aquele que realmente permite, ou se permite, abrir mão daquilo que acha que é importante, para algo que realmente Deus diz que é importante. Sabe? Quando você vê alguém realmente abrindo mão de si, do que acha, do seu ego, das suas razões, do seu entendimento, para adotar uma vida realmente com aquilo que Deus pensa a seu respeito, o que Deus quer da sua família, o que Deus quer realmente para você, isso é a maior prova de amor que a gente pode dar ao Senhor. E aí está o segredo, realmente, quando Deus diz que o maior mandamento, amará o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e o seu próximo
como a ti mesmo, ele está falando disso, né? Pastor, como amar a Deus? Tantas pessoas têm essa dúvida, né, de como amar o Senhor, né? E aí está a receita, né? A gente abrir mão, realmente morrer, como o Igor falou, para o que a gente acha, para o que a gente pensa, para viver uma vida, um estilo de vida de Jesus, né, de Deus realmente em nós. Se fosse fácil, não é fácil, requer morte. Viver isso, Mateus 6,33, em essência, requer renunciar à nossa própria vontade, mas é ter a certeza, e isso é fé, de que a vontade dele para as nossas vidas é sempre boa, agradável e perfeita. Estamos dispostos a isso? E aí, para concluir de verdade, não é que você tem que ser pastor, missionário, só isso é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus em sua integralidade como eles disseram, é colocar em todas as esferas da sua vida. Ou seja, você pode ser a professora que prioriza o reino de Deus com seus alunos, na sua profissão, no ambiente de trabalho. Você pode ser um médico que prioriza o reino de Deus, que busca o reino de Deus. Olha que lindo essa profissão, quando se tem um reino de Deus em primeiro lugar. Você pode ser um advogado, sei lá, essa vocação que Deus colocou em teu coração. Ninguém está dizendo para você jogar para o alto e entrar numa igreja e ser igreja para sempre, o que importa é isso. Não, ninguém está dizendo isso. Esse é um dos problemas nossos. Esse é um dos problemas nossos. Sabe a parábola do filho pródigo? Os dois eram pródigos. Por favor, entendam isso. Um matou o pai, um queria a herança do pai para viver agora. O outro também estava de olho na herança do pai. Só que ele escolheu uma outra forma de obter isso. Um escolheu a libertinagem. Meu pai, esquece. Fica aí, me dá que eu vou aproveitar a minha vida. Eu já fui assim. Eu já escolhi esse caminho. Não sei se você está aqui hoje e também escolheu esse caminho. Me dá a minha herança. O que importa são a herança, os bens. Deixa eu curtir a minha vida. E ele foi. E tem gente que acha que ele voltou porque ele estava com saudade do pai. Coisa nenhuma. Ele viu um porco lá e ele lembrou que os empregados do pai dele tinham pão que era melhor do que ele comia lá. Então ele voltou por causa do pão. Ele voltou de novo por causa da herança. O outro escolheu a religiosidade. Um escolheu a libertinagem, o outro escolheu a religiosidade. Eu também já fui assim. Também já escolhi esse lado. Eu não sei quantos estão aqui que também escolheram esse lado. Eu quero fazer tudo certinho, sabe? A igreja, a vigília, a oração, o jejum, as 7 sexta-feiras de corrente. Eu quero fazer tudo certinho, sabe? Mas o que me importa é a bênção. O que me importa é o carro do ano. É o 2021 próspero, cheio de... Não foi o que o outro disse? Um cabrito gordo. Você nunca matou um cabrito para mim? Foi isso? Você nunca matou um cabrito para mim? Você matou para esse. Ele escolheu o certinho, ser o religioso, estar na igreja domingo, cantando, louvando, de olho no cabrito. Os dois estavam distantes do Pai. Mas sabe qual é o melhor dessa história, queridos? Para os dois, tá? Para você que escolheu a libertinagem, o Pai correu para fora do portão, se lançou no pescoço daquele jovem e o beijou e o amou. E para aquele que escolheu a religiosidade, o pai saiu da festa, deixou o som, a alegria, a dança. Sabe aquela história de deixou as 99, deixei as 99, foi lá para fora e dizer: filho, tudo que tenho é seu, está aqui, é seu. Não precisa rezar os 7 Pai Nossos, não precisa se ajoelhar no milho
Não precisa vir para aqui como uma obrigação. Eu quero o seu coração. Eu quero o seu coração. Eu não sei qual o caminho você escolheu. A libertinagem, curtir a herança, longe do Pai, ou se você escolheu estar perto, mas longe ao mesmo tempo, querendo obedecer para ter, querendo obedecer para ter. Deixa o Pai sair fora do portão essa noite, pegar você pelo pescoço e dizer: filho, tudo que tenho também é seu. Dai-me o teu coração. Vamos ficar em pé? Tem uma canção que a gente cantou hoje e que é extremamente bíblica. Eu queria, meu irmão, que você cantasse como você nunca cantou. Dá para mim essa letra aqui, por favor, queridos, de consagração. Como nunca cantou, combinado? Pode apagar as luzes. Lembre disso. Ele quer o teu coração. Ele quer ser sua prioridade. Ele quer ser sua primazia. Ele quer ser seu primeiro pensamento, seu último suspiro. E não importa por onde você andou, se você escolheu o caminho da libertinagem, não importa, ele sai para fora do portão e se lança ao seu pescoço e te dá um beijo. E talvez você está aqui vindo todos os domingos, querendo o cabrito, é meu amor, querendo um cabrito gordo, querendo ter um 2021 abençoado, querendo ter vitórias, querendo ter um emprego melhor, um salário melhor, a casa do ano, a casa própria. E para isso você obedece tudo certinho, mas sabe o que está no teu coração? Não é ele em primeiro lugar, está as bênçãos. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. Olha que profundidade, tudo que sou, todo o meu ser tem a ver com o que Jesus disse, né? Com a meu coração, a minha alma, a minha força e o meu entendimento. Te convido a se consagrar nessa noite. O que mais? Passa aí, meu querido. Ao Rei dos Reis consagre. E de gratos louvores, nossa. Onde é que ele olha? Ele olha ao nosso coração. Você pode ser grato a ele. Eu me pego tantas vezes reclamando de situações. Olha só que Deus, ele olha para o meu, ele olha para a sua chapinha. Eu posso dizer isso aqui. Vocês estão bonitos hoje. Mas ele não está olhando para a sua maquiagem hoje, ele está olhando para o teu coração. Então ofereça a ele um coração grato, um coração cheio de louvor. Agora entregue a sua vida às mãos dele. Isso é confiar. Foi o que Igor falou, é correr para as suas vontades, é confiar nele ao ponto de dizer: tome aqui a minha vida, eu confio ao Senhor o meu futuro. O Senhor tem mais capacidade do que eu para escolher o que é melhor para mim. Em tuas mãos está o meu louvor. E quer saber mais? Para te exaltar com todo o meu amor. Talvez a sua experiência de amor é da sua mãe para você. Que amor fantástico esse, do seu pai, de você com o amor da sua vida, o seu namorado. Talvez a sua experiência de amor é essa. Mas pegue tudo isso, some e não chega perto ao amor dele. Ele compara o amor de mãe que ainda que uma mãe esqueça de ter o seu filho. Você sabe que isso é improvável. Que o amor de mãe é um amor. É um tal de amor, né? Ainda eu jamais esquecerei de ti. Eu te levarei conforme a tua justiça. Eu cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu, mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti. Salmo 100, me faltou a memória. A natureza louva o Senhor, toda a terra, porque nós não, homens, não louvaremos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos. Cânticos de júbilos. Sabe, aqueles cânticos alegres.
alegres, pois tu és Deus, aquele que me criou. Não foi um espermatozoide, porque deixa eu te dizer, não foi. Ele nos criou. Ele nos criou. Tem mais, não tem? Toda a terra celebra a ti, pode passar, pois tu és, pois tu és, pois tu és. E aí você dá para ele a honra, aí você dá para ele a glória. Queridos, essa canção resume todo esse tempo de mesa que nós ficamos aqui, para dar a ele a honra, para dar a ele a glória e o poder. Então, para dar a ele a honra, para dar a ele a glória, a sua vida e o poder a ele. Nós nascemos para isso, nós fomos criados para isso, para dar honra e glória a ele. Vamos cantar? Vamos. Cante. Rei dos reis, consagro Cante com tua alma. tudo que sou. Com tudo. De gratos louvores transborda o meu coração. Diga minha vida, Minha vida eu entrego nas tuas mãos. eu confio em ti. A te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei. A ti. Eu cantarei. E eu contarei. Pois por tuas mãos foram criados. E tudo que existe. Inclusive toda a terra celebra-te, celebre, cante pois tu és. Se o que você cantou é verdade, coloca um altar no teu coração e dê a Ele a honra, a glória, dê a Ele o teu louvor, com todo o seu coração, a força, a alma e o entendimento. Celebre para levantar as suas mãos, para declarar isso, que a tua vida é uma vida que vai honrá-lo, que é uma vida que vai adorá-lo, que é uma vida que é entregue totalmente a Ele. Vamos lá, todos juntos, honra, a glória, A força
mão no seu coração, aonde você estiver. Peço para que a igreja feche seus olhos. Ei, você, repita comigo. Senhor Jesus. Repita comigo, mais forte. Senhor Jesus. Eis aqui a minha vida. Eu entrego o meu coração a Ti. E quero te fazer neste ano, Senhor, um ano diferente. Eu quero priorizá-lo. Eu quero que o Senhor esteja em todas as áreas da minha vida. Eu quero que o Senhor governe todas as minhas vontades. E Senhor, se eu não te priorizei até então, eu quero a partir de agora que o Senhor tome o teu trono na minha vida. Seja o primeiro, o mais importante, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, quer entregar a sua vida para Jesus, a igreja ora, por favor. Levante uma de suas mãos, deixa eu te conhecer. Você que por onde andou, ou por muitos outros lugares andou, Deus te trouxe aqui essa noite. E nesta noite, você resolve, convencido pelo Espírito Santo, a entregar a sua vida para Ele e priorizá-lo acima de todas as coisas. Faça só um sinalzinho com uma de suas mãos para eu te identificar. Vamos, cadê você? Então somos todos salvos, amém? Somos todos. E para você que escolheu a religiosidade para se aproximar de Deus e receber as bênçãos de suas mãos, eu também faço essa oração com você. Que você se arrependa nessa noite e que você priorize Ele na tua vida sobre tudo e todas as coisas. Não será sua obediência em prol da bênção, será sua obediência pela gratidão de ter um Deus que nos ama. Amém? Faça um sinal com suas mãos como para receber algo dos céus. Nós vamos sair cantando essa canção, mas deixa eu te abençoar. Que o amor de Deus, que a graça salvífica de Cristo Jesus, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo repouse hoje e agora sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.